lance é o seguinte, eu vim nesse vídeo contar pra vocês por que eu parei de contar caloria. Eu quero compartilhar minha história com vocês, porque por mais, gente, que assim, a gente vai no nutricionista e a gente vai fazer atividade física, se você for no nutricionista, ele vai defender que você precisa comer menos calorias, você precisa ter um déficit calórico para poder emagrecer. Se você for numa academia, a academia vai defender também o déficit calórico e falar que quanto mais exercício você fazer, mais gasto calórico você vai ter. E aqui eu através da minha experiência querendo falar pra vocês que eu tive que entender que não era bem assim. Primeiro, porque nos 2 períodos meus de obesidade mórbida, eu tive que entender que eu não comia por fome, que eu comia por prazer. E é complicado falar sobre isso. Talvez as pessoas, assim, que tenham de fato obesidade, venham assistir esse vídeo, eles vão entender e se identificar. Talvez que você tá 5 quilos acima do peso não entenda por esse viés. Por quê? Eu não tinha fome, eu tinha vontade de comer, é diferente. E eu passava assim o dia mastigando. Então quando você vê, você tá beliscando aqui, beliscando ali. É uma bala que alguém te oferece, você não percebeu. É um pedacinho de barro, um pedacinho de chocolate, um pedacinho de fruta. E quando você vê, você não tem ideia do tanto de calorias que você consome no dia. E eu tava o dia inteiro mastigando. A maioria que as pessoas falam, de fato, é a ansiedade. Que a gente não se monitora pra ver. Mas o fato da gente estar ali vibrando num grau de ansiedade faz com que inconscientemente busque algo para mastigar. E eu percebi que eu venho fazendo isso desde a infância. Desde a infância eu fui acostumando nos momentos que eu não sabia lidar com alguma situação, eu ia lá buscar alguma coisa para mastigar. E é óbvio que a maioria das vezes era alguma coisa prazerosa. Meu cérebro entendeu isso muito bem. E toda vez que eu tava com esse descontrole emocional, é o que ele sugeria pra mim. Por que você não vai lá mastigar aquele chocolate bacana? Então é por isso que eu falo pra vocês. E eu vou confessar que de uns anos pra cá tem nutricionistas que estão entendendo esse lance aí. Tem alguns nutricionistas que fazem esse lance multidisciplinar. Então juntam nutricionista com psicólogo, com endócrino e tem nutricionista que tem que entender o que o cliente dele precisa. Então assim, eu tive que entender que muitas vezes na minha vida, o que eu mais estava ali não era fome, era vontade de comer. Era fome emocional. Dito isso, o que eu falo pra vocês, aquele lance sobre caloria. Nosso corpo precisa de caloria. Se você vê o corpo dentro dele, se você imaginar todos os órgãos como engrenagens, o seu corpo ele precisa de energia. Você precisa de energia para cuidar da sua família, você precisa de energia para trabalhar, você precisa de energia para dar conta de tudo, você precisa de energia para estudar. Quer ter um exemplo que me matou? Se você estiver na cama de coma ou dormindo, só ali o seu corpo consome 500 calorias. A gente vai privar o corpo de caloria por quê? Vou até contar pra vocês, esses dias eu tava fazendo uma refeição em casa e era uma sopa cheia de legumes, só que eu bato a sopa, é processo. Uma sopa cheia de legumes e meu pai perguntou pra mim, isso aí não é calórico, não? Não tem? Eu olhei pra cara dele e falei assim, você não acha que nosso corpo precisa de caloria, não? Ele falou, é um bom argumento. Só que a gente quer comer coisinha gostosa. Aí vem a questão do paladar. Será que seu paladar não tá infantil? O meu tava. E eu tive que me adaptar. Eu tive que entender que não adiantava eu querer fazer birra e comer o que eu queria. Eu tive que entender que eu precisava de outra coisa naquele momento. Só que aí tem uma coisa. Aí vai na mentalidade de novo. Ou você busca suas coisas pela dor ou pelo amor. Ou você vai em busca de ou você vai se afastar da dor. Pegou essa ideia? Muita gente tem que mudar a alimentação dela da noite pro dia porque ela tá com problemas de saúde. Ou talvez uma mãe que precisa mudar a alimentação dela da noite pro dia porque ela quer fazer sugestão pro filho dela se alimentar melhor. Ou você tá vendo um parente seu definhando de saúde e você não quer passar por aquilo.
Aí pega na dor. Pega na dor. Agora, no meu outro exemplo lá, foi pelo amor. Eu queria ver meu corpo magro. Eu só entendi que eu não fazia o que precisava ser feito. Eu entendi que eu queria ser magra, que eu não fazia o que eu precisava. Foi provado pra mim que se eu fizesse tudo o que precisava ser feito, eu ia chegar no peso que eu queria. Aí eu fiz exatamente isso que eu tô contando pra vocês. Exatamente. Parei de me pesar, fiz exercício todo dia, comi direito todo dia e comecei a ver resultado. Sem me cobrar que eu tinha que chegar no dia seguinte ia ter que ter 200 calorias a menos, ou 1 quilo a menos, ou olhar na internet e ver alguém falando que se eu seguisse tal dieta ia ser 5 quilos a menos na semana, que eu ia emagrecer 30 quilos em 3 meses, sem ter essa cobrança. A única cobrança era que eu precisava fazer o que devia ser feito. E entre esses devias ter feito, volto pro lance da caloria. Eu precisei entender que meu corpo precisava de caloria, mas não era caloria, 2.000 calorias de um hambúrguer. Era 2.000 calorias de comida de verdade. E eu aprendi a temperar, eu aprendi a fazer minha própria comida, o paladar da carne que eu gostava, cozinhar e o frango que eu gostava, os legumes que eu gostava. E eu tinha que entender que naquele momento eu precisava passar por essa experiência que eu nunca passei na vida. Trocar o mercado por feira e açougue. Trocar a maioria das coisas que eu comia que vinham de embalagens com código de barras e prazo de validade por algo que, se ficasse na minha geladeira, ia estragar. Essa que é a realidade. Como que eu fiz isso? Voltando lá pra dor e pro amor. Ali, ó, observando todos os meus comportamentos e entendendo. Gente, é tudo sobre comportamento. Por quê? Volto a dizer, o que é sobre o comportamento? Desde pequena eu tinha um comportamento de buscar comida quando eu tava chateada. Eu tive que mostrar para o meu cérebro que agora eu ia ter, por repetição, e eu fiquei repetindo aquele comportamento de buscar comida por prazer, vamos supor, há 25 anos, há 20 anos, eu tive que aprender a buscar comida por fome um dia depois do outro, por repetição. E você vence um dia, no dia seguinte, você tem que ajustar a vela de novo. Assim, ó, no começo, gente, é difícil. Nos primeiros dias é difícil, porque é como um viciado que larga o cigarro, ou um viciado que tenta largar a bebida, entendeu? Dói, cara, seu corpo tá te cobrando lá, fala assim, mas até ontem você usava, por que você não vai usar hoje? E ele fica cobrando aquele açúcar lá. Por isso que você pode substituir os doces que você gosta, não por doces, por sobremesas que levem menos açúcar. Para você entender que você pode consumir algo que seja gostoso, mas não extremamente açucarado, extremamente processado e hipercalórico. Voltando. Caloria é necessário, mas você precisa. Uma vez eu falei pra minha irmã, falei assim, mas eu sou viciada em chocolate. Eu falei assim, você não é viciada em chocolate, Mar. Você é viciada no sabor do doce. Eu tenho certeza que se eu te der uma barra de chocolate de 90%, 100% de cacau, você não vai conseguir chegar no fim. Então, assim, cara, quer manter o chocolate? Mantenha o chocolate, sobe ele lá pra 75%. Aumenta a porcentagem de cacau que vai reduzir o doce. É a maior dica que eu te dou. Faça sobremesas que tenham mais sabor e menos doce. Você vai ter que readaptar o seu paladar e você vai continuar comendo gostoso. Pensa nesse viés. A low carb me conquistou porque alguém chegou na internet e falou assim, imagina que você pode comer o quanto que você quiser, tudo que você quiser, sabe? Não, deixa eu corrigir. Você pode comer o quanto que você quiser até você se saciar. Não é tudo que você quiser, é o quanto que você quiser. Eu falei assim,
vou olhar mais de perto essa low carb. Qual que é a da low carb? É você entender que você tem uma meta de proteína a bater e nutrientes a repor no seu corpo. Então, quando você percebe, eu não conto caloria, só que eu aprendi a contar o quanto de nutrientes que eu tô colocando no meu corpo. Por quê? Se eu deixar de colocar proteína, que é a carninha, vai faltar saciedade, aí eu vou mais pro carboidrato. Mas quanto mais carboidrato e gordura, os dois são energia. Se você consumir os dois juntos em excesso, aí que vai tudo pro buchinho ser armazenado. Aí que vem aquela história de você assim, se você comer em excesso, se você não gastar, você tem que gastar mais do que você consome. A maior coisa que eu posso falar pra vocês no início de emagrecimento é: observa a sua rotina, observa o que você come, se você tá com fome ou se é fome emocional. Enquanto a gente não coloca limites, porque assim, eu já comi, se eu tô nesse peso, eu já abri mais exceção do que eu deveria. Esse que é real. Pra mim, reeducação alimentar, eu aprender a comer o que é comida, valorizar aquilo, para depois que eu restabelecer o meu corpo, depois que eu retomar as rédeas, depois que eu mostrar que estar saudável também é fazer exceções. Eu saber entender o que é exceções. É diferente você ir numa confraternização ou você comer uma fatia de alguma coisa porque você está comemorando com alguém, e é diferente você comer aquilo conscientemente do que eu comprar um pacote de bolacha e comer ele até o fim, até eu ver ele acabar, comprar um pote de sorvete, comer ele até eu acabar, porque eu tô mal, porque eu tô chateada. Eu tive que entender novamente aquele lance do amor ou da dor. E é uma trajetória que você vai ter que aprender a se conhecer sozinha. Você vai ter que aprender a avaliar a situação. Eu sei que a gente quer, muitas vezes, a gente vai no nutricionista, quer que ele passe pra gente que tudo exatamente o que a gente coma, baseado nas calorias. Eu sinto que muitas vezes a gente vai no nutricionista, a gente nem faz pergunta, a gente não quer nem entender. A gente só quer a solução. Precisa emagrecer, ele tem a solução. Mas é a nossa parte. A gente faz a nossa parte? A gente se compromete? Quando você encontra alguma coisa que te dá um tapa na cara, entendeu? Uma foto que doeu, você vê que você tá muito acima do peso, uma catraca que a gente não passa, um elevador que bateu o aviso de sobrepeso, umas situações drásticas assim, aí a gente cai pra realidade e a gente resolve fazer o que precisa ser feito, que é comer comida de verdade. Agora, quando a gente resolve ignorar esses sinais do corpo, aquela calça ali que tava me dando sinais que tava ficando apertada, o espelho que você começa a ignorar porque você não quer confrontar, que seu rosto tá rechonchudo. E a minha madrinha teve coragem de me falar. Falou assim: Mi, sabe, retoma, você tava saudável. Mas não é qualquer um que tenha coragem de falar. Porque não é... Já tá muito longe do estar feio ou estar bonita. Bate na porta do saudável, entendeu? Bate na porta de eu entender que eu já tive familiares que teve membros amputados por conta de diabetes. Até os 30 anos, assim, desde o começo, gente, sempre foi por... Tô repetindo. Sempre foi pela vontade de vestir algo mais magro. De eu ver aquela galerinha dançando no da MTV, se você é dessa época. Que hoje em dia tem YouTube pra mostrar clipe dos outros, né? Na minha época era MTV. Se você é da época da MTV, que eu via a galerinha dançando lá de barriga de fora. Só que eu assistia a galera comendo doce. Eu não tava assistindo a galera pra copiar meus pratos, cuidando da minha saúde, sabendo que se eu tivesse cuidando da minha saúde, eu ia ter disposição pra dançar, que nem aquela galera. Não, eu tava comendo doce. Agora, para isso que serve o exemplo. De você olhar alguém e você ir pelo exemplo. Aliás, gente, na sua família, não dá pra você cobrar os outros. De virar e falar assim:
A partir de... Porque se eu fosse mãe, se bobear, eu faria isso. Eu sou dessas, mas como eu não sou mãe... A partir de hoje, não entra mais doce nessa casa, não entra mais açúcar, não entra mais refrigerante, não entra mais... Eu que mando aqui. Não é assim. Não é. Entendeu? Eu moro hoje com uma pessoa que não é nem meus pais, nem meus filhos e nem meu parceiro. Eu tenho que respeitar que ela pode comer o que ela quiser. Eu que vou ter que... Aliás, foi tomando consciência disso que eu entendi que eu sou responsável pelo que eu trago pela minha casa. Eu sou responsável pelo que entra na minha boca. Então, dentro de casa, por mais que eu não... Vamos supor, tenho doce ou açúcar exposto ali e eu decido não consumir, disso eu joguei pra fora. Se eu for pra um mercado, sabe? Não sei se você é da época do Corredor da Morte. Tinha uma empresa que começou com isso e agora qualquer lugar que você vai tem aquele monte de doce lá disponível falando, me leva. Eu tive que aprender a lidar com aquilo ali. Eu tive que aprender a lidar com esse doce em excesso. Eu tive que fazer opções, fazer escolhas. Pô, ao invés de comprar a barra de chocolate maior, eu comprar a menor. E depois que eu comprei a menor, eu me acostumei a comprar o 70%. Eu lembro que no começo do meu emagrecimento eu ia no Mac. E a mulher me oferecia, né? Eu gostava do Big Taste. E a mulher me oferecia a batata grande e o refri grande. Aí eu pedia sem batata e eu pedia com o refri pequeno e coca. 0. Eu sou dessas. Eu sou dessas que eu ia no Mac e pedia coca 0. Me julguem. Então, você vai precisar aprender a fazer escolhas. Porque no começo vai pelo ódio. Quanto melhor você comer o almoço e janta, menos valor você vai dar para aquelas outras refeições de belisco. Você tá preocupado com quais lanches você vai fazer, com quantidade de lanches que você vai fazer, o que você pode levar de lanche, quando você pode fazer exceção. A gente fica preocupado com essas migalhas e não se preocupa como que você vai fazer para fazer um almoço perfeito e uma janta perfeita. Um mega de um pratão ali, como que você vai fazer? Como que você vai fazer? Como que você vai fazer esse planejamento? Alguém vai fazer pra você? Alguém é capaz de fazer pra você? Porque minha mãe, graças a Deus, essa é a minha alternativa. Eu e minha mãe, a gente se acostumou a cozinhar pra comer bem. Tem gente que não tem uma mãe pra cozinhar, mas tem dinheiro pra comprar marmita num lugar, que já vende tudo saudável. Às vezes, no seu próprio prédio, cara, tem alguma mulher que cozinha, tem alguém que faz uma marmita saudável e tá vendendo ali, tá à disposição e você não sabe. Às vezes, cara, só no restaurante da sua empresa ou só no restaurante que você tá acostumado a comer já tem opções melhores. Às vezes, no próprio aplicativo de comida, tem lá a comida lazarenta, mas tem a comida bacana também. Tem a comida. É só você mudar as opções de busca. Falou? Se vocês quiserem continuar acompanhando esses lances todos de como que vai ser minha transformação daqui até o final do ano, porque agora eu tô protegida pela folhinha da mentalidade. Entendeu? O lance vai acontecer agora. Menos exceções, mais afirmações, mais foco, mais ação, mais determinação, que o resultado vem. Então, ó, não esquece de seguir aqui para acompanhar essa jornada toda de novo. E vamos em busca da nossa saúde de novo, da nossa magreza, do nosso corpo, nossa calça jeans. Vamos embora, vai pela calça jeans, não vai mais pela balança não, vai pela calça jeans, tá bom? Um beijo, a gente se vê na semana que vem.